com os grupos técnicos. Cumprimentar também o doutor Márcio Elias Rosa, doutor Pedro Guerra. Então, vamos começar pela educação. Então, o GT da educação. Andressa Pelanda. Depois nós vamos entregar para vocês impresso todos esses GTs. Andressa Pelanda, coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação. Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de educação de São Paulo, capital. Binho Marques, ex-governador do Acre. Cláudio Alex, presidente do CONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais, e reitor do Instituto Federal do Pará, o IFPA. Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Pernambuco. Henrique Paim, ex-ministro da Educação, Rio de Janeiro. Macaé Evaristo, ex-secretária municipal de Belo Horizonte e também secretária estadual de Educação de Minas Gerais, deputada estadual eleita por Minas Gerais. Macaé Evaristo. Maria Alice Setúbal, Neca Setúbal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setúbal. Paulo Gabriel, ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e presidente atual do Conselho Estadual de Educação da Bahia. Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Institutos Federais, e reitor da Universidade Federal do Paraná. Rosa Neide, ex-secretária de Estado da Educação do Mato Grosso e deputada federal. Tereza Leitão, professora, ex-deputada estadual, senadora eleita pelo estado de Pernambuco. Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, no Ceará. Então, Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, no Ceará. Esse é o GT da educação. GT do esporte. Ana Moser, atleta de voleibol, primeira medalhista olímpica brasileira. Ela é originária de Santa Catarina. Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. Isabel Salgado, voleibolista, pioneira no vôlei de praia, conquistou ouro no Mundial de 94 em Miami, estado de origem, Rio de Janeiro. José Luiz Ferrarese foi vereador por 2 mandatos em São Bernardo do Campo, gestor na área de esportes. Marta Sobral, jogadora de basquete, medalhista de ouro no Pan-Americano. Misael Conrado, Misael é advogado, presidente do Comitê Paralímpico e bicampeão paralímpico de futebol de cegos. Então, Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico e bicampeão paralímpico do futebol de cegos. Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo, oficializou a candidatura de São Paulo às Olimpíadas de 2012, em conjunto com o governo do estado. Raí
Souza Vieira de Oliveira, campeão brasileiro e pan-americano de futebol. E Verônica Silva Hipólito, atleta paralímpica, prata nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016, no Rio de Janeiro. Então, Verônica Silva Hipólito, atleta paralímpica. Esse é o GT de Esportes. GT de Infraestrutura. Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais. Foi o criador do 13º do Auxílio Brasil. Senador Alexandre Silveira. Gabriel Galípolo, economista, ex-presidente do Banco Fator, pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Maurício Muniz, ex-ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República. Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento e também foi presidente da Caixa Econômica Federal. Paulo Pimenta, deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Vinícius Marques, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do CAD. Fernanda Batista, atual secretária de Infraestrutura do estado de Pernambuco. E Marcos Cavalcante, secretário de Infraestrutura do estado da Bahia. GT da Juventude. Bruna Chaves Brelas, presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes. Gabriel Medeiros de Miranda, subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte e ex-diretor da UNE. Gilberlândio Miranda Santana, presidente da União da Juventude Socialista do Espírito Santo. Kelly dos Santos Araújo, secretária-geral da Juventude do PT, mestranda em História na Universidade Federal do Maranhão. Marcos Barão, membro da Juventude do MDB e ex-vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude do Governo Federal. Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira, secretária nacional da Juventude do PT. Nilson Florentino Júnior, secretário nacional adjunto da Juventude do PT. Tiago Augusto Morbach, presidente nacional da União da Juventude Socialista. Sabrina Santos, da Universidade Federal do ABC, Ciências Econômicas, e também membro da União dos Moradores de Heliópolis, a UNAS. Então, encerra com Sabrina Santos. Aí nós temos cidades, encerrando então com cidades, o grupo de trabalho das cidades, professora Hermínia Maricato, arquiteta, urbanista, ex-secretária do município de São Paulo e professora da FAU, USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Evanise Lopes Rodrigues, mestra em urbanismo e ex-chefe de gabinete da Secretaria dos Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Depois nós temos também Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e do estado de Pernambuco. Ela é do consórcio Nordeste, então participa do consórcio Nordeste. Maria Fernanda Ramos Coelho. Temos Inês Magalhães, consultora para políticas públicas de habitação e desenvolvimento urbano, foi também ministra
das cidades, todas mulheres. Aí Geraldo Magela, ex-deputado distrital, ex-deputado federal e ex-secretário de Habitação do Distrito Federal. Guilherme Boulos, deputado federal, eleito por São Paulo. José de Filipe, ex-deputado federal, atual prefeito de Diadema. Márcio França, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Vicente. Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói. João Campos, ex-deputado federal e prefeito de Recife. E, finalmente, Nabil Bonduque, ex-vereador e deputado, urbanista, professor da FAO-USP. Então, esses são os GTs de hoje. O Wellington, tinha te visto aí. Governador Wellington nos alegra, governador, senador, nos alegra aqui com a presença. E também queria colocar que nós estamos fazendo um requerimento, um pedido de informação para o governo federal. Solicitamos que os relatórios completos dos dados do PRODES Amazônia e do PRODES Cerrado no período de agosto de 2021 a julho de 2022 sejam enviados para que possamos analisar as informações que trazem e tomar as medidas necessárias nos nossos planos imediatos. A informação de que esses números já existem e a necessidade de ser informado. Então, nós estamos pedindo para o governo federal, através do secretário ministro Ciro Nogueira, e também ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é sobre, o relatório traz, na realidade, a questão do desmatamento nos vários biomas brasileiros. Queria também dar uma explicação de que esses grupos de trabalho, de técnicos, eles não precisam ficar limitados a essas pessoas. Eles podem convidar, eles vão começar a trabalhar e podem convidar outras pessoas, enfim, eles têm uma liberdade aí de ação. É para levantar dados, nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas. Então, o trabalho desses grupos são fazer essa preparação da transição para o novo governo. Boa tarde, gente. O vice-presidente vai responder algumas perguntas. Por favor, fala seu nome e qual o seu veículo. Boa tarde, vice-presidente. André Spigariol, do New York Times. Eu queria perguntar a respeito da Amazônia, desmatamento, que o senhor acabou de mencionar. Que ações emergenciais o governo pensa para tomar em janeiro de 2023? E com relação à PEC da transição, gostaria de saber se está previsto algum reforço orçamentário para os órgãos de combate ao desmatamento e fiscalização ambiental no âmbito dessa PEC. Olha, primeiro, em relação à questão do desmatamento. Essa é uma grande preocupação. Se você for verificar a emissão de carbono, no caso do Brasil, se você somar o escapamento da moto, do carro, do avião, da lancha, do trem, né, do boi, o lixão, o esgoto, a chaminé da fábrica, isso dá um pouquinho mais de 50%. Só o desmatamento é quase 50%. Então, ele é de uma gravidade impressionante. E o planeta tem 3 biomas, 3 florestas fundamentais para o combate às mudanças climáticas. É o BIC, Brasil, Indonésia e Congo. Nas Américas, o Brasil, especialmente a Amazônia, na África, o Congo, e na Ásia, a Indonésia. Então, por isso a importância, por isso o presidente Lula, presidente eleito,
está chegando lá no Egito para participar da COP27. E, durante a campanha eleitoral, foi feito todo o trabalho no sentido das propostas, que são inúmeras, né? Desde fiscalização, recuperação dos órgãos ambientais que foram desmobilizados praticamente. Então, haverá um esforço aí muito grande para poder o Brasil ser o líder, o grande protagonista da questão das mudanças climáticas. Por isso, estamos fazendo esse requerimento, pedindo as informações para o governo federal e para o INPE em relação ao PRODES. E claro que as necessidades orçamentárias, no momento adequado, serão viabilizadas. Só uma informação complementar. O Fundo Amazônia tem cerca de 3 bilhões de reais hoje impedidos de serem liberados pela falta de compromisso do governo brasileiro no combate ao desmatamento. Nós já tivemos conversas com o governo da Alemanha e da Noruega que vão autorizar no dia seguinte à posse a liberação dos recursos. E o Fundo Amazônia não está dentro do teto orçamentário. Ele tem, portanto, liberdade e eles vão ampliar as possibilidades de utilização desses recursos. E na PEC da transição também há recursos específicos para a recomposição orçamentária do Ministério do Meio Ambiente, especialmente dos órgãos de controle, porque essa é uma prioridade decisiva, como o presidente Lula e o governador, o nosso vice-presidente Alckmin já anunciaram. Tem valor? Só para explicar aqui, saudando aqui o nosso querido vice-presidente e nosso coordenador Geraldo Alckmin, aqui também o Luiz Mercadante, todos os presentes. A PEC, ela trata do conceito em relação à área do auxílio emergencial e também, ou Bolsa Família, enfim, para que se tenha a excepcionalidade. Recebemos uma proposta que tem muito a ver com o meio ambiente, da ex-ministra Marina Silva, em que ela propõe, e foi bem recebida lá por líderes da Câmara, do Senado, colocando a necessidade de se tratar sobre doações. Ou seja, o Brasil está impedido, exceto o Fundo da Amazônia, que tem um formato diferenciado, de receber doações, e há um conjunto de possibilidades nessa área ambiental, mas também em outras áreas, universidades, o próprio Ministério da Defesa, porque para poder entrar dinheiro para a União, para o governo federal, para a doação, precisa anular uma despesa já programada. Então, a ideia é que também possa ter, aí tem que ser na PEC, né? E isso é parte dos entendimentos que estamos fazendo com a Câmara e o Senado. Como disse aqui o ex-ministro Luiz Mercadante, na verdade, os valores constam no projeto de lei orçamentária. Lá nós estamos fazendo uma recomposição que chega próximo de 1 bilhão de reais, que foi cortado de várias áreas do meio ambiente, exatamente na perspectiva de já abrir o ano com essa recomposição. Posso? Boa tarde a todos. O Wallace Lara, da TV Globo. Vice-presidente, o senhor citou agora há pouco a viagem do presidente eleito Lula, e alguns jornais informaram ontem que essa viagem está sendo feita num avião que teria sido emprestado por um empresário amigo. Eu queria saber da campanha, eu queria saber se essa informação procede e como é que o senhor observa essa ida utilizando esse equipamento. A informação que eu tenho é que não é emprestado. O proprietário está indo junto para a COP. Então, ele também vai participar da COP e está indo junto. Então, não tem empréstimo. Estão indo juntos no mesmo avião. Estão juntos, Joé. Aliás, estão indo mais pessoas. Ex-governador, lideranças políticas, ambientais, enfim, todos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, um abração. Olha, na quarta-feira em Brasília, nós vamos
tentar terminar aí os grupos técnicos da transição. Esse slogan vai ser esse slogan? Esse é do gabinete de transição. Pode ficar, você está recomendando. Obrigada, gente. Passar aqui.